Eu quero ministrar uma mensagem que foram as últimas palavras de Jesus para os discípulos antes dele ser crucificado. Aqui eles estavam indo para o Getsemane, onde Jesus é preso, e ali então eles levam Jesus para o caminho do Calvário. E as últimas palavras de Jesus foi assim, em João capítulo 15, no versículo 1. Abre o teu coração, diz assim a palavra de Deus. João 15, versículo 1. Meu Deus. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Então permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos serão apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado, como? Pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai que me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e eu permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Completa. Mas talvez você não está vivendo essa alegria completa. Talvez você não consegue entender o porquê que às vezes você está lá em cima, daqui a pouco você está lá embaixo, parece que você dá uma diminuída, você cresce de novo. Eu quero dizer para você que a nossa vida é assim. A nossa vida é feita de altos e baixos mesmo. Até a batida do coração, né? Você vê lá na UTI, fica alto e baixo, alto e baixo. A vida é assim. E o dia que ficar sem problema, ficar retinha, a linha ficou pequeno para você. Amém? Então eu quero ministrar essa mensagem aqui para você. Abre o teu coração, a partir de agora não converse com ninguém, não deixa nada nem ninguém roubar tua atenção, porque Deus tem uma boa palavra para você, uma boa direção para a tua semana. Jesus aqui, como eu disse, ele está tendo uma conversa muito séria com os discípulos dele. Jesus aqui, ele começa falando de um ramo que, apesar de estar inserido na videira, esse ramo ele não está produzindo, é um ramo improdutivo, infrutífero. É um galho que está ali, sabe, mas ele não produziu nada. E Jesus ele está dizendo que esse galho será arrancado e lançado no fogo. E logo em seguida ele fala de um outro galho que está inserido na videira também, mas esse galho, diferente do outro, ele é um galho produtivo. E esse galho é você, amém? Nós somos esse galho aqui. E é um galho produtivo, porque no decorrer da vida dele, ele tem feito um bom trabalho, ele produziu muitos frutos. E é exatamente porque ele fez esse bom trabalho que o agricultor agora, ele vai até esse galho com uma tesoura e ele vai podar esse galho. Esse galho que sempre fez um bom trabalho, que produziu muitos frutos no decorrer da vida, o agricultor agora vai dar uma podada, vai dar uma diminuída nesse galho produtivo. Olha que interessante, o corte que o agricultor vai fazer nesse galho frutífero é um corte positivo, não é um corte negativo.
Ele vai limpar o galho para que, com o objetivo qual? Para que ele dê ainda mais fruto. Para que ele dê ainda mais fruto. Redobra a tua atenção aqui. O agricultor normalmente ele faz essa análise mesmo, de ano em ano. E assim o Deus, como nosso agricultor, de tempo em tempo ele faz essa análise, para ter uma noção do galho que está produzindo frutos e aquele que não está produzindo. Porque o galho que não produz o fruto, geralmente ele acaba sugando a energia dos outros galhos. Quem está entendendo? E o agricultor então precisa tirar esse galho para ele não atrapalhar a produtividade dos outros que dão os frutos. Diga glória a Deus. E o galho então, mesmo que ele seja um galho bom, um galho produtivo, um galho frutífero, você percebe que de qualquer forma ele também precisa de cuidados. Para quê? Para que ele produza ainda mais. Porque se o agricultor não fizer nada, a produção dele não vai passar daquilo. Chega um momento que ele não dá mais do que aquilo. Ele chega no limite dele, sabe? Ele está limitado. Então a única forma daquele galho produzir uma quantidade maior de fruto é passando pela dor da tesoura, é passando pela poda. É por isso que o agricultor poda ele. Danilo, mas o agricultor poda por quê? Porque ele odeia? Não, mas porque ele sabe, o agricultor sabe que depois da podada, depois da tesoura, aquele galho voltará com ainda mais força. Aquele galho, ele voltará com ainda mais força, ele dará muito mais frutos do que antes, os resultados dele serão ainda maiores do que antes. E aqui você começa a entender talvez o porquê que Deus às vezes dá uma podada na gente. Você começa a entender porque que Deus às vezes dá uma tesourada, sabe? Usa algumas situações para nos diminuir um pouquinho. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui, explicando para os discípulos, que seja o corte ruim, negativo, que vai cortar, lançar fora da videira e lançar no fogo, seja o corte ou seja a poda, tanto um como o outro envolve dor. Quem está entendendo, diga amém. Tanto um como o outro envolve dor. Só que a dor do corte é uma dor muito triste. Aquela dor primeira que ele fala, que o galho que não dá fruta, ele corta fora, ele arranca da videira, e a videira é Jesus. Ele arranca e lança no fogo. Então esse corte é uma dor muito triste, porque é a dor do sepultamento, vamos dizer assim. É a dor da improdutividade. Para ser mais direto, é a dor do pecado. Por quê? Porque quem está no pecado não produz. Quem está no pecado não produz. Quem está no pecado tem volume, tem galho, tem folhas, mas não tem produtividade, não tem fruto. Por quê? Porque o pecado não deixa a pessoa frutificar. Geralmente quem está no pecado é aquela pessoa que encontra defeito em tudo e em todos, menos nela. Ela não tem defeito. Ela acha problema até onde não tem problema. Ela começa a implicar com coisas que nem tem o que implicar. O galho, ele até se movimenta, sabe? Quem está no pecado é assim, até se movimenta, se contorce, de repente, dependendo até do vento, ele até se dobra. Para você entender melhor, trazer isso aqui, ser mais direto com você. A pessoa vem para a igreja, ela tenta ser uma bênção, mas ela não consegue. Ela vem, ela busca, ela tenta ser uma pessoa melhor, mas ela não consegue. Por que não consegue? Porque o pecado tira da pessoa a capacidade de gerar frutos de vida, de paz e de harmonia. Quem está entendendo? Então aquele que vive uma vida improdutiva, de certa forma, eu entendo aqui baseado nessa palavra, que é porque ele está no erro de certa forma. Uma pessoa que busca, que ora, que jejua, irmão, de verdade, que trabalha, que corre, que faz de tudo, mas ela não vê um resultado, está no erro de certa forma. Essa pessoa, ela não está totalmente ligada na videira. E Jesus está dizendo que esse será cortado. Mas glória a Deus que esse não é o nosso caso. Esse será cortado e arrancado da videira, e ele será lançado no fogo. Agora redobra a atenção aqui. E esse fogo aqui que Jesus está falando, eu entendo claramente que simboliza aqui o inferno. Porque o inferno é real, o inferno existe, o inferno é bíblico.
está na Bíblia. E esse fogo que Jesus está falando aqui, que o galho, no caso improdutivo, infrutífero, será lançado, é exatamente o fogo da destruição. Quem entende isso, diga amém. Mas aquele que está fazendo um bom trabalho, diga, sou eu. Aquele que está fazendo um bom trabalho e produzindo frutos para a videira, no caso para Jesus, que ele é a videira. Esse aí vai sofrer também, pastor? Esse aí também vai sofrer, mas é um sofrimento diferente. Primeiro que Jesus não mentiu para nós. Ele falou, vai sofrer no mundo, tereis aflições. No mundo tereis aflições. Ele vai sofrer, vai, mas é um sofrimento diferente. É um tipo de sofrimento que vai gerar ainda mais força, crescimento e produção. Diga glória a Deus. Então olha só, porque Deus, o agricultor, ele tem o seguinte pensamento: quanto mais eu aumentar a produtividade dos galhos, mais eu serei glorificado através do fruto deles. Lembra no texto que a gente leu agora? Como? E o meu Pai será glorificado conforme os frutos que vocês dão. Entenda isso. A poda nada mais é do que um compromisso de Deus, o nosso agricultor, um compromisso dele com o nosso futuro. A poda é simplesmente Deus dizendo para você: eu amo você, galho querido. Você pode até não entender, porque às vezes eu podo, porque às vezes eu volto você para trás um pouco, eu permito você perder algumas coisas, mas eu faço isso porque eu te amo. E eu te amo tanto que eu estou te podando, sabe por quê? Porque eu não quero ver você igual, limitado a poucos frutos. Porque eu sou o teu agricultor. Deus está falando para você: eu te conheço, eu sei que você pode dar muito mais fruto do que você já deu. Você é capaz de produzir muito mais do que você já produziu até hoje. Então preste atenção, igreja. O agricultor aqui, ele precisa podar os galhos, mesmo que ele seja produtivo, com objetivo, para que ele dê ainda mais frutos. Deus nunca está satisfeito com os nossos frutos. Ele sempre quer mais. Por mais que você ache que você faça para Deus, não é o suficiente perto daquilo que Ele fez por você. Diga glória a Deus. Vocês estão aí? Amém. Pensa comigo aqui. Se Deus não se importasse com você, se Ele não quisesse ver você crescer e produzir ainda mais, Deus simplesmente não faria nada. Deus simplesmente cruzaria os braços, não faria nada. Ele não te podaria, Ele não diminuiria você em algumas áreas da sua vida, Ele não traria você para ouvir essa mensagem aqui hoje. Se Deus não tivesse um plano para aumentar a tua produtividade, fazer você ter um futuro brilhante, pode ter certeza, Ele não traria você para estar aqui hoje ouvindo essa mensagem. O agricultor aqui, ele está diminuindo o galho, sabe, que frutifica, mas com objetivo, para que ele dê ainda mais frutos. Eu preciso que isso entre no teu coração, porque talvez você não está entendendo o porquê da poda, o porquê que, nossa, eu estava tão bem nessa área, por que agora está assim? Poda de Deus tem um objetivo nisso. A tal da poda é uma técnica do agricultor. Quem trabalha com planta aí, ou conhece um pouquinho do assunto, sabe disso. Existe um poder na poda, existe um poder na diminuição do galho. Qual é esse poder? A poda tem o poder de recuperar a força do galho. E é por isso que Deus nos poda, para nos fortalecer ainda mais. Se você se sente uma pessoa forte hoje, perto do que você já foi por causa das podas que Deus já fez na sua vida. Os galhos que não produzem, só fica ali sugando a energia daqueles que produzem. Mas o agricultor está de olho. Diga comigo, o agricultor está de olho. Ele está de olho. Ele está de olho, porque ele vai cortar fora os galhos que não dão fruto. Os que dão fruto, ele vai podar, ele vai corrigir, como ele está fazendo comigo e com você aqui hoje, para que a gente se fortaleça ainda mais e produza muito mais frutos. Muito mais frutos. Então olha para cá. Todos nós, a igreja de forma geral, o pastor, o líder, o recém-batizado, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos entender uma coisa: que de tempo em tempo nós vamos passar por alguns tipos de perdas na nossa vida, alguns tipos de diminuição. É a poda de Deus. Vai ter momentos que nós vamos nos sentir podados. Vai ter momentos que nós vamos nos sentir menores, diminuídos. Quem está entendendo?
seja no trabalho, no meio da família, dentro da igreja, aonde você estiver. Vai ter momentos que você vai se sentir assim. Vai ter momentos que parece que a nossa voz já não tem mais o mesmo alcance. É assim ou não é? Nós vamos precisar ter muita humildade para entender isso aqui. Nós vamos precisar ter humildade e maturidade para entender que é Deus que está nos podando e nos tratando. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver humildade para entender isso aqui, nós vamos entrar em crise. Na verdade, a maioria das vezes nós entramos em crise quando a tesoura de Deus vem sobre nós. Porque nós não entendemos que é Deus tratando. Nós não entendemos que é Deus usando talvez algumas situações, algumas pessoas como tesoura na nossa vida. Nós precisamos dessa maturidade para entender. Tem momentos que Deus vem e Ele nos deixa pequenininho mesmo, sem voz ativa. Sabe aqueles momentos que você falando e nada parece a mesma coisa? Quem está comigo aqui? É assim que Deus faz. E eu passo por isso também. Eu passo por isso na igreja, eu passo por isso lá fora da igreja, eu passo por isso em várias situações. Então quando você se sentir assim, olha aqui para mim, saiba que não foi as pessoas que mudaram. Tenha a maturidade de entender isso. Quando você se sentir assim, não é as pessoas que estão te perseguindo, não é as pessoas que mudaram. As pessoas não estão contra você não. Tira esse conceito errado e diabólico da sua mente. Isso aí é o próprio Deus. Eu vim aqui essa noite dizer para você, isso aí é o próprio Deus, é o agricultor que está podando você. Porque talvez Ele olhou para você agora e percebeu que você está limitado, você não passa disso. E como agricultor, Ele te conhece, Ele sabe que você pode produzir muito mais do que isso. Meu Deus. Aliás, já deveria estar produzindo, porque Ele já te deu capacidade para isso. Amém, igreja? Aí então Deus pensa, eu preciso dar uma tesourada, eu preciso dar uma podada, uma diminuída nesse galho para ver se ele desperta. Porque ele tem capacidade de fazer muito mais do que isso. Porque se eu deixar ele assim, isso é o pensamento de Deus, o agricultor. Se eu deixar ele assim, se eu não podar, esse galho ele vai me entregar a mesma coisa que tem me entregado nos últimos anos. Eu não aceito isso. Eu não posso aceitar que um galho como esse, que eu cuido tão bem, mas tão bem, ser tão limitado na produtividade. Por isso eu preciso dar uma diminuída nesse galho. Esse é o pensamento de Deus. Eu preciso dar uma tesourada. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero que você entenda aqui, com muito amor, que esse diminuir aqui é o amor e o compromisso de Deus com o nosso futuro. Esse diminuir que a gente às vezes não entende, porque está indo bem uma área, daqui a pouco volta e dá tudo errado. Isso é a poda de Deus. Na verdade, quando Deus nos poda, igreja, Ele está nos forçando de alguma forma a viver um momento que Ele quer que a gente viva. Porque muitas vezes a gente quer viver aquilo que a gente quer. Então Deus usa a poda para a gente viver exatamente o momento que Ele quer que a gente viva. É através da poda que Deus nos traz muitas vezes para o centro da vontade dEle. É através de uma poda. Que poda, pastor? O fechamento de uma porta, uma enfermidade que chega, algo que Ele permite acontecer para que a gente entre no centro da vontade dEle e viva exatamente o momento que Ele quer que a gente viva. Porque às vezes a gente fica tão apegado a resultados do passado, que a gente acaba acreditando na mentira de que Deus, Ele não tem nenhuma surpresa nova para nós. E olha aqui para mim, Deus tem algo novo para nós todos os dias. Todos os dias. E a gente se apega às vezes numa fase legal da nossa vida e acaba se contentando com aquilo. E quando Deus vê isso, então Ele vem do nada com a tesoura e Ele poda, sabe por quê? Porque Ele tem algo muito maior para fazer da nossa vida e através da nossa vida. Ei, galho, é com você que a videira está falando hoje. Deus tem sempre uma poda, tem algo novo e maior a fazer na nossa vida e através da nossa vida. Nós não podemos nos contentar com resultados presentes, momentâneos, não. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas você conhece, ou talvez até você já passou por isso, ou talvez esteja passando. Quantas pessoas se sujeitam às vezes a trabalhar em lugares horríveis, pesados, aonde a pessoa passa humilhação, ela é maltratada, ela é desrespeitada, desvalorizada muitas vezes.
E a pessoa acaba se sujeitando àquilo, sabe por quê? Porque ela colocou na cabeça dela que se ela sair daquele inferno de lugar, que é o nome que ela mesma chama assim, ela vai passar fome. Se eu sair de lá, eu vou passar fome. Como se existisse somente um lugar para ela trabalhar na face dessa terra. E mal sabe a pessoa que aquele lugar, a forma como ela está vivendo ali, aquela opressão, tudo é exatamente o que Deus está usando como sinal. Deus está usando como tesoura algumas pessoas lá dentro, maltratando ela, para que ela tome uma atitude e saia dali. Mal sabe a pessoa que aquilo ali que está impedindo ela ter uma produtividade ainda maior, de algo muito maior que Deus tem preparado para ela. Às vezes a pessoa não entende o trabalhar, não entende os sinais que Deus está dando. Você acha que Deus ia deixar você num lugar onde você vai ser maltratado, desprezado, humilhado muitas vezes? É a porta que Deus tem para você isso? Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Meu Deus. É como uma pessoa que está num relacionamento com alguém. E a pessoa está num relacionamento e ela já percebeu que o namoro que ela está é um relacionamento abusivo. Emocionalmente falando. O namorado, ou talvez ao contrário, vice-versa aqui, o namorado vive brincando com os sentimentos da pessoa, controlando a situação, sabe, manipulando situações como se fosse um narcisista. E a pessoa, ao invés de entender os sinais de Deus, ela não toma nenhuma atitude. Ela não se move, ela não toma uma atitude. Ela prefere ficar no pensamento do tipo: ah, mas eu já tive alguns momentos de alegria com essa pessoa lá atrás. Quem está entendendo? Não estamos no melhor momento agora. Não estamos no nosso melhor momento, mas tivemos alguns momentos de alegria. A pessoa se sujeita a essa situação, porque vive de lembrança de míseros momentos de alegria. Você acha que é isso que Deus tem para você? E a pessoa fica pensando: ah, mas se eu terminar eu não vou encontrar ninguém que me ama assim. E Deus olha para isso e pensa: tolo, tola. Está na hora de se valorizar. E é verdade, a pessoa tem razão mesmo, com certeza. Se ela terminar um relacionamento desse, dificilmente ela vai encontrar alguém que ama ela desse jeito. Desse jeito? Não vai amar mesmo. Mas alguém que ame mais, valorize mais de verdade, com certeza Deus vai preparar. Deus vai preparar. Eu venho aqui essa noite dizer para alguém que está aqui: não deixe, ou você aí na internet, não deixe os resultados que você teve no passado, ou míseros momentos de alegria momentâneo, impedir você de permitir a poda de Deus na sua vida. Não impeça os grandes resultados que Deus está querendo te dar. Aceite a poda. Aceite a poda de Deus. Eu tenho uma boa notícia para alguém que está aqui hoje. Por mais que você pense: Danilo, eu já tive grandes resultados da minha vida, sabe? Até hoje eu já tive muitos resultados positivos. Mas eu quero dizer para você, na autoridade dessa palavra, que tudo que você experimentou até hoje, nada pode se comparar com aquilo que Deus tem reservado para você. Isso não se compara. Nada do que você viveu até hoje se compara. Deus ainda tem coisas incríveis, maravilhosas, sobrenaturais, reservado para você. Quem recebe isso? O apóstolo Paulo disse numa das suas cartas: as aflições do tempo presente não se compara com a glória que em ti há de ser revelada. Sabe o que ele está dizendo? Isso que você está passando agora, essa aflição, esse momento difícil, isso não se compara com aquilo que Deus tem reservado para fazer na tua vida. Não se compara. Deus tem coisas maravilhosas a realizar na nossa vida, irmão. Mas para que você venha viver coisas maiores de Deus, Deus vai precisar diminuir você às vezes. Ele vai precisar podar muitas vezes. E talvez eu estou pregando para alguém essa noite que você já está começando a sentir que algumas coisas em algumas áreas estão diminuindo. E essa palavra vem hoje explicar para você o que está acontecendo. Pastor, é verdade, eu sinto que está diminuindo na renda. A renda está diminuindo. O que está acontecendo? Não sei. De repente pode ser uma tesourada que Deus está dando aí, para de repente você aprender a valorizar mais o dinheiro que Ele coloca nas suas mãos, administrar de uma forma melhor, gastar menos do que ganha, tomar uma atitude de fidelidade com Deus. Eu não sei.
Ai, pastor, é verdade. Ó, tá diminuindo. Eu sinto que às vezes até a saúde está diminuindo. Pois é. De repente é Deus falando: tira o olho das outras áreas da sua vida e vai cuidar do que realmente importa. Vai cuidar da tua saúde. Eu tenho um plano de te usar lá na frente, mas como é que eu vou te usar se você está doente? Se preocupa com todo mundo, mas com você não se preocupa? Ninguém pode oferecer o que não dá não, o que não tem não. Vai querer ajudar todo mundo, sendo que você não está ajudando nem você mesmo? É, pastor, eu sinto mesmo, Deus está diminuindo. Está diminuindo até algumas amizades. Pois é, às vezes Deus faz isso mesmo. Dá uma podada em algumas amizades para ver se a gente desperta e colocar as pessoas certas para caminhar do nosso lado, para entender que as pessoas que têm caminhado do nosso lado são pessoas que nos amam do jeito que nós somos e caminha com a gente por aquilo que a gente é e não por aquilo que a gente pode oferecer e proporcionar. Quem está aí? Talvez Deus está diminuindo, diminuindo a agenda, diminuindo os clientes também. Deus faz isso também, viu? Ah, é, pastor? Até isso Deus entra para ver se você se inova, porque o básico qualquer um faz. É Deus querendo melhorar você na tua área. Quem sabe eu não estou pregando para alguém aqui que você vive pensando: nossa, mas eu era um galho tão alto, sabe, tão produtivo, eu vivia frutificando, mas hoje, pastor, eu me sinto um tocozinho desse tamanho. O negócio está complicado, um toquinho pequeno, é isso que eu me sinto. Isso aí, irmão, é Deus te dizendo: fui eu que passei a tesoura em você, mas fica tranquilo, porque isso aí não é o teu fim. Eu estou te preparando, eu estou fortalecendo você para algo muito maior. Aleluia. Para algo muito maior, algo que você nunca pensou que você pudesse viver. E a palavra está dizendo: aceita quando Deus diminuir você. Aceite quando Deus te diminuir. Aceite quando Ele diminuir alguma coisa na sua vida. Não reclame, apenas permaneça firme na presença. Continue ligado no tronco da videira. Não importa o que aconteça, permaneça ligado no tronco da videira. Quem é o tronco da videira? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Aconteça o que acontecer, eu fico na palavra. Deus está falando para alguém que está aqui hoje. O seu compromisso não é ficar analisando o tamanho do galho. Meu Deus. O seu compromisso não é ficar analisando e nem entender o que eu estou fazendo. Porque muitas vezes é assim, né? A gente quer entender o que Deus está fazendo. Deus está falando: o seu compromisso, galho, a videira aqui sou eu. O seu compromisso não é entender o que eu estou fazendo. O seu compromisso é colocar na sua cabecinha no travesseiro e descansar. E descansando e declarando a todo momento: estou ligado na videira, estou ligado na videira, estou ligado na videira. Esse é o teu compromisso. Permanecer na videira, aconteça o que acontecer. Ah, meu irmão, o segredo é estar ligado na videira quando tudo faz sentido, mas também quando nada está fazendo sentido também. Principalmente quando nada está fazendo sentido. É aí que você tem que estar ligado na videira. Tem meses que tudo dá certo, né? Tudo que a gente vai fazer dá certo, sim ou não? É assim ou não é? Tem meses que é assim, irmão. Você paga todas as dívidas, dinheiro sobra, você troca de carro, você viaja, você descansa. Mas tem mês que vira o caos. E a gente não entende porque o carro quebra, a multa chega, micro-ondas explode. A cara do Rogério. O cachorrinho fica doente, veterinário, gasta uma grana. O filho começa a dar trabalho na escola. Você fala, parece que ninguém te escuta. A impressão que a gente tem é que a gente foi podado, diminuído. É assim ou não é? Quem se identifica com isso? Mas o importante não é você querer entender, mas você ter a certeza de que você está ligado na videira. O importante não é você entender, é você ter a certeza que você está ligado na videira. Porque se você estiver ligado na videira, Jesus disse que sempre haverá o bom fruto. Sempre, até no meio do caos, sempre haverá o bom fruto. Olha para cá. Não deixa o estresse arrancar você da videira, não. Você sabe que é com você que Deus está falando. Não deixa o estresse, a preocupação em excesso, a ansiedade tirar você da videira.
Não deixe as preocupações tirar você da videira, os julgamentos, os seus achismos tirar você da videira. Não deixe as atitudes das pessoas à sua volta arrancar você da videira. Permaneça firme na presença de Jesus, irmão. Olha para cá, o seu alvo é Cristo. Não saia, não deixa nada arrancar você da videira, seja lá de fora, seja daqui de dentro. Não permaneça que ninguém arranque você da videira, ainda que alguém faça alguma coisa para você, ainda que eu, como pastor da igreja, um dia magoar você. Olha para cá, o seu alvo não é o pastor é um homem, o pastor é falho. Você está aqui por causa de Jesus, e nada, ninguém vai tirar você da videira. O seu compromisso é com Ele, é a palavra dEle. Aleluia. A dor da poda é muito parecida com a dor do corte, mas pode ter certeza que você está ouvindo essa mensagem aqui hoje, você não foi cortado. Diga glória a Deus. Você está na videira, irmão. Você está aqui hoje, você está ouvindo essa mensagem, você não foi cortado. Deus no máximo, Ele está podando você, porque Ele vê em você uma capacidade de produzir, aleluia, muito mais do que você já produziu. Se Ele te podou, se você está sentindo de repente diminuído aí em alguma área da sua vida, continue buscando. A palavra para você hoje é essa: mesmo pequenininho, continue buscando. Aleluia. Mesmo pequenininho, continue adorando. Mesmo se sentindo diminuído, continue buscando, lendo a Bíblia, orando de madrugada. Afinal, você sabe que mesmo se sentindo bem pequenininho, você sente que Deus está aí com você. Você sente que Ele está com você. E é exatamente isso que Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 3. Senhor, o Senhor está me deixando muito pequenininho. Ele fala em outras palavras: eu estou pequenininho, mas não tem problema. Mesmo pequenininho, eu prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio da eterna vocação que há em Cristo Jesus. Mesmo pequenininho, foca no teu alvo, irmão. Olha para Jesus, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Eu poderia te dar aqui vários exemplos de poda. José do Egito foi um deles. Você conhece a história. O tempo não permite aqui, eu não vou esticar muito, mas Deus, Ele deixa José tão pequenininho através de pessoas que deveriam cuidar dele. Os próprios irmãos, as pessoas que deveriam apoiar e amar José, os próprios irmãos dele deveriam amar ele. Você conhece a história. Foram usados como instrumentos, como tesouras de Deus na vida de José. Não é porque os irmãos de José eram ruins. Você tem que entender, lá no final José vai falar: não foi vocês que me trouxeram para cá, Deus usou vocês, porque Ele tinha um plano na minha vida. Quem está entendendo? Deus às vezes nos surpreende, não é mesmo? Com a tesoura que Ele usa. Pessoas que deveriam amar e apoiar José, jogaram ele no fundo do poço. Deus às vezes vai usar pessoas que normalmente deveria te apoiar. Vai usar essas pessoas, você não vai nem entender, mas vai te usar essas pessoas para te ferir. Ferir com palavras, com julgamentos, de várias formas. Porque Deus muitas vezes Ele usa pessoas como ferramenta na nossa vida, como tesouras. Quem está entendendo? Irmãos, eu vou falar uma coisa para você aqui, vou abrir meu coração. E eu louvo a Deus por pessoas, eu vou até usar esse termo aqui porque eu não acho outro, mas pessoas indigestas que já passou, que eu já tive que conviver no decorrer da minha caminhada ministerial. Algumas pedras de tropeço, sabe? Que Deus permitiu cruzar o meu caminho. Na época foi muito difícil para mim, mas hoje eu agradeço a Deus. Sabe por quê? Porque foi através dessas pessoas que eu fui treinado por Deus, que eu fui podado, que eu cresci, e hoje eu estou frutificando muito mais do que antes. Porque essas podas, essas tesouras que Deus usou na minha vida para me prejudicar, sabe, para tentar me parar, irmão, Deus fez uma poda tão difícil comigo, mas eu vou te falar, o galho voltou com uma força. Entendo por que Deus te poda. Mas se você for o tipo de pessoa que só quer puxar saco e bajulador do seu lado, já vou te adiantar, dificilmente você vai crescer na vida. Eu estou falando isso para você por experiência própria, baseado na palavra que a gente está lendo aqui. Dificilmente você vai crescer na vida. Se você quiser só o clubinho da Luluzinha aí do seu lado, pessoas que te apoiam, dá tapinha nas suas costas, fica te elogiando o tempo todo, você está perdido.
você está perdido. Quem está entendendo? As pessoas que mais te treinam na vida são aquelas que te dão azia, sabe? Essas pessoas aí são as que mais são usadas como tesoura na sua vida. Essas pessoas que fazem você crescer são aquelas que te provocam, aquelas que te irritam. Quem está entendendo? Porque essas pessoas, elas fazem você pensar. Olha só que interessante, elas fazem você pensar antes de falar. Porque se você falar alguma coisa, ela vai te contrariar. Você fala A, ela contesta com B. Então essas pessoas ela te força você a ser um pouquinho mais sábio, fechar a matraca antes de responder. Porque ela só está esperando uma deixa tua ali para sair falando para todo mundo. Quem está entendendo? Essas pessoas te ajudam a ser sábio e parar de responder de qualquer jeito. Porque se elas estão por perto ali, você escolhe até as palavras que você vai usar. Você pensa 3 vezes antes de abrir essa boca cheia de dente e ir falando. Por quê? Porque está ali, ó, tá esperando um erro meu. Só está esperando algo ali, ó, eu fazer alguma coisa de errado para sair falando para Deus e o mundo. Você reclama que as pessoas te perseguem. Dá glória a Deus. Hoje eu estou dando a glória a Deus quem perseguiu. Vou falar uma coisa para você. Você reclama que as pessoas te perseguem, mas graças a Deus, irmão, porque por causa dela você está orando mais, você está falando mais com Deus, você está buscando mais a Deus, está ficando mais inteligente, mais esperto, está vacilando menos, está mais esperto. Agora, se você for o tipo de pessoa hipersensível, você deve conhecer alguém assim, né? Pessoa hipersensível que vive dizendo: Danilo, mas eu não consigo conviver com pessoas que não gostam de mim. Então você vai ter que mudar da terra ou pedir para Deus te levar. Você não consegue conviver com pessoas que não gostam de você? Só te falar que tem mais pessoa que não gosta de você do que gosta. Porque gostar de você é fácil. Só se você ficar do mesmo tamanhozinho sempre, todo mundo vai te amar. Se você quiser crescer, esteja preparado para ser odiado também. É assim ou não é? Você quer continuar bem pequenininho, tocozinho? Ninguém vai te incomodar, você vai ser benção, todo mundo vai te amar. Agora experimenta crescer para você ver. Se você não consegue conviver com pessoas que não gostam de você, sinta em te informar, você não vai crescer na vida assim não. Se você quiser só o bajulador do seu lado, os bobos da corte, você vai ser um imprestável. E não é isso que Deus tem para você. Porque para crescer na vida, você tem que aprender a lidar com pessoas que gostam de você, mas também com quem te odeia. Sabe por quê? Eu tenho lido muito sobre isso ultimamente. A vida é feita de comunicação com pessoas. Você lidar com pessoas toda hora. Você tem que aprender a lidar com qualquer tipo de pessoa, irmão. Tem pessoa que é que nem casca de ovo de codorna. Você não pode chegar muito perto que trinca. E você tem que entender, você tem que perceber quem é quem. Quem está entendendo isso aqui? Então não pense que quando Deus diminuir você é porque Ele quer o seu mal. Pelo contrário, Ele está te preparando, meu Deus, para dar um salto de produtividade ainda maior, como você nunca deu. Olha para José do Egito que eu citei agora. Você vai ver alguém que foi podado ao extremo, irmão, de queridinho do papai. Ele foi jogado no poço pelos irmãos. Quem conhece a história de José aqui? Foi vendido como escravo. Olha quanta tesourada esse homem levou. Olha quanta podada. Foi acusado de estupro, sendo inocente. Foi preso injustamente. E aí você pensa: nossa, pastor, mas Deus diminuiu José. Diminuiu e muito. Mas quer saber? Dessa poda, dessa diminuição radical que ele sofreu, nasceu um governador. Aleluia. Tem alguém entendendo aqui? Daquela podada que ele recebeu, o tanto de tesourada que ele recebeu, nasceu alguém que teve as chaves do celeiro do Egito. Alguém que dava comida para quem não tinha. Oh, aleluia. Acho que é por isso que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, Paulo, ele disse que para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza de revelações que foi me dado um espinho, então foi me dado um espinho na carne, e um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu pedi ao Senhor que tirasse de mim o espinho da minha carne. Então ele me disse, em outras palavras, sabe o que Deus disse para ele? Olha, Paulo, fica na sua aí, eu não vou tirar o teu espinho não. Você não precisa que eu tire o seu espinho não.
Você só precisa de uma coisa, sabe do que? Da minha graça. Versículo 9: então ele me disse: a minha graça te basta, ela é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, você acha que você está pequenininho, Paulo? Você está enganado. Deus está falando, ó, Deus está falando com alguém. Você acha mesmo que você está pequenininho? Você está enganado. Eu estou diminuindo sim você por fora, aleluia, mas ao mesmo tempo eu estou esticando você por dentro. Eu estou fortalecendo você para algo muito maior. E Paulo entendeu, irmão, porque olha o que ele diz em seguida no versículo 9 ainda. Então já que é assim, eu entendo, Senhor. Então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então eu vou sentir prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí então eu sou. Você está entendendo isso? Quando eu sinto que eu estou pequeno, é aí que eu estou caminhando para ser grande. Foi isso que João Batista disse: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Você quer crescer? É necessário diminuir, para que repouse sobre você o poder de Cristo. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos pequenininho, fraco, Deus entende que você vai parar de querer fazer as coisas com a força do teu braço. Aí ele entra e faz por você, e você de fraco passa a ser forte. Perceba que Paulo, apesar de tudo, ele não discute com Deus, irmão. Paulo aqui, ele está dizendo: eu só reclamei quando Deus me deu o espinho na carne. Então da mesma forma eu falo para você essa noite: você tem todo o direito, assim como eu faço isso também. Nós temos todo o direito de reclamar das coisas que a gente acha que Deus poderia fazer e não está fazendo. Nós temos todo o direito de reclamar isso com Ele. Mas quando Deus disser, como diz para Paulo aqui: eu não vou fazer agora, eu não vou fazer isso, eu não vou tirar o teu espinho, eu não vou fazer o que você quer, você precisa encerrar o assunto. Ele reclamou, mas quando Deus falou: não tirarei, a minha graça te basta, você vê que Paulo não falou mais nada. Então tá, então assim eu vou fazer, vou me alegrar em tudo que acontecer. Quem está entendendo? Vou me alegrar nas injustiças, nas perseguições. Eu vou me alegrar em tudo que acontecer, porque se o Senhor está falando, eu confio que todas as coisas vão cooperar para o bem daquele que te ama. Se você ama Deus, meu irmão, todas as coisas vão cooperar ao teu favor. Penso que Deus disse: eu, Paulo, não vou tirar o espinho seu não, Paulo. Sabe por quê? Porque eu te conheço, Paulo. Se você não tiver espinho nenhum, talvez você vai ficar se achando a última bolacha do pacote, Paulo. Foi muito grande as revelações que eu te dei. As cartas que eu te dei para você escrever são algo muito poderoso, sabe? Por isso eu preciso traçar tesouro em você, Paulo, para quando esse download de revelação na tua vida, você não se sinta melhor do que todo mundo. Quem está entendendo? Eu preciso diminuir você por fora, para que você continue crescendo por dentro, Paulo. Meu irmão, olha para cá. Talvez, eu estou falando com alguém aqui essa noite, que você não se deu conta ainda de quanto você já cresceu por dentro. Por fora, todo mundo olha, a impressão que você tem é que você está desse tamanhozinho, mas você não tem noção o quanto você já cresceu por dentro, o quanto você já amadureceu. Você quer ver uma coisa? Eu vou te ajudar. Quantas coisas às vezes te fazia chorar quase todos os dias, praticamente todo dia, e hoje as mesmas coisas acontecem, nem lágrima do teu olho sai mais. Se isso aí não for Deus fortalecendo você, fazendo você ter uma produtividade ainda maior, então não sei o que é. Mas enquanto você ficar focado no carro que você perdeu, no negócio que não deu certo, no namorado que foi embora, no amigo que deixou, ou falar na porta que fechou, no emprego que perdeu, quando você está preocupado com isso, Deus está fazendo você ser parecido com Ele. O que Deus quer é que você seja parecido com Ele. Deus está fazendo você um homem e uma mulher de milagre. Meu Deus. Eu já vou encerrar, olha aqui. Por isso que quando os irmãos de José vão até o Egito buscar comida, ao invés de dar o troco e se vingar, você lembra o que o José fez, irmão? Olha a maturidade, o crescimento que a poda que ele sofreu. Olha o crescimento que trouxe para esse homem. Depois da poda que ele passou,
Ele não guardou mágoa, ele não teve desejo de vingança. Quando José se revela para os irmãos: olha, sou eu, José, o irmão de vocês, que vocês tentou jogar no poço, me vendeu como escravo. Eles apavoraram naquela hora. Sabe o que eles disseram? José, é você? Então estamos aqui para te servir como seu escravo. Agora estamos enrolados, cara. Nós estamos aqui para te servir, meu senhor. Chamou ele até de senhor. Ele poderia dizer: é escravo mesmo, que agora chegou a minha vez. Eu vou fazer com vocês tudo aquilo que vocês fizeram comigo. Foi isso que ele fez? E quer saber? Seria até justo se ele fizesse pelo tempo que eles viviam, olho por olho, dente por dente. Vocês fizeram? Agora eu vou fazer com você. Mas José não fez nada disso, sabe por quê? Porque José era um homem curado. Deus está falando com alguém aqui, ó. Você fica aí alimentando mágoa, desejo de vingança. José não fez nada disso, sabe por quê? Porque ele era um homem curado, e homem curado não se vinga. Quem está ligado no tronco da videira é curado. Quem é curado não se vinga. E aqui Deus fala com alguém: você está querendo se vingar de alguém, de uma situação? É porque você não é curado ainda. É porque você não é curada. José vai falar assim para eles: ó, meu Deus, vocês até planejaram mal contra mim. Olha o aprendizado, olha a maturidade dele, espiritual, que Deus gerou nele com aquela poda. Ele vai olhar para os irmãos e falar: vocês até tentaram mal contra mim, mas Deus trabalhou para o bem. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus trabalhou para o bem, para que a vida de muitas pessoas fosse beneficiada agora através da minha, inclusive a vida de vocês. Olha a resposta que ele vai dar para os irmãos. E ele encerra dizendo assim: não foi vocês que me enviaram para cá, acalme o coração de vocês. Ele disse: não foi vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus que permitiu tudo isso acontecer e me trouxe para cá, para que eu servisse de socorro para vocês nesse tempo de seca. Sabe o que é isso? Maturidade espiritual. E aí ele começa então: por isso então, ao invés de fazer com vocês o que vocês fizeram comigo, sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou cuidar de vocês. Ao invés de fazer o que vocês fizeram comigo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou alimentar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Você percebe que José, ao invés de acusar e trazer peso e culpa sobre os irmãos, ele prefere trazer o que? Paz e tranquilidade no coração deles. Pega isso aqui, igreja. Porque uma pessoa curada, um homem curado, uma mulher curada, ele não leva bagunça para ninguém, ele traz calmaria. Ele está tentando, nossa, é você, ele está tentando tirar a culpa deles. Agora fica em paz, descansa teu coração. Ó, foi Deus que, não, mas foi a gente. Deus trabalha, ó, Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu poderia falar aqui rapidamente sobre a poda de Jó. Foi um homem que foi podado e diminuído em todos os sentidos. Quem conhece a história de Jó aqui? A maioria, né? Então não preciso nem entrar em detalhe aqui. Jó estava pequenininho por fora, desse tamanhozinho aqui, ó, mas ele estava crescendo por dentro. Deus estava trabalhando e preparando ele para uma produtividade ainda maior, porque se você conhece a história, você sabe que a vida dele foi restaurada de forma redobrada. Ele foi podado, ninguém entendia o que estava acontecendo. Os amigos até acusaram ele. Fala aí, qual que é o teu pecado, Jó? Você pecou, né, cara? Ó, a hora que ele mais precisou dos amigos, apontaram ele, duvidando da retidão dele. E qual que foi a virada de chave na vida dele, para que Deus virasse o cativeiro de Jó? Foi quando ele orou pela saúde dele? Foi quando ele orou para Deus dar mais filhos para ele? Não. Mas quando ele decidiu orar por quem não merecia oração. Os amigos que acusaram ele. Coloca aí para mim, por favor, Jó 42:10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. O Senhor lhe deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Entenda a poda de Deus. Quando Deus quer fazer algo muito maior na nossa vida, Ele nos poda. E eu termino essa mensagem falando da maior poda de todas. Eu não poderia deixar de falar dessa poda: Jesus. Porque eu vou falar uma coisa para você: ninguém foi podado mais do que Ele. Jesus foi o maior exemplo
do que a poda pode produzir, irmão. O impacto de uma poda. Ainda no ventre de Maria, ele se torna uma ameaça para Herodes. O inferno se levantou, na verdade, através da vida de Herodes, e matou milhares de crianças. Quando Jesus começou a sua missão, ele foi discriminado. Na própria cidade onde ele nasceu com a família dele, foi criado, nasceu em Belém. Na própria cidade onde ele foi criado e cresceu, Nazaré, ele não pôde nem fazer milagres. Sabe por quê? Porque ninguém acreditava nele em Nazaré. E ele foi para Galiléia, porque ele mesmo disse: um profeta não tem honra na sua própria casa. Isso é verdade. Um profeta não tem honra na sua própria casa. E ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi chamado de demônio pelas pessoas. Tem noção do tanto de tesourada que ele levou aqui? Olha o tamanho da poda. Foi negado e traído por pessoas que ele cuidou e amou. Você acha que para por aí? Foi interrogado, esbofeteado por soldados romanos, foi crucificado no madeiro, foi crucificado entre dois ladrões. E tudo isso sem merecer. Eu acho que é por isso que Jesus sempre estava olhando para quem? Para o Pai. Porque por maior que seja pobre, por mais pequeno que você se sinta, a única coisa que você precisa é estar firme na videira. Não importa o que esteja acontecendo, Jesus estava sempre ali, em comunicação com o Pai. Danilo, por que Jesus foi tão podado assim? Quer saber? Porque Deus queria fazer algo muito maior através da vida dele. Muito maior. Quando o agricultor poda, é porque para que o galho possa produzir algo ainda maior. Você lembra o que aconteceu depois da poda de Jesus? A Bíblia diz que no domingo pela manhã, a pedra do túmulo foi removida. A morte não pôde vencer o autor da vida. Valeu a pena a poda. Valeu a pena. Eu encerro essa mensagem dizendo para você: se você é o tipo de galho que não produz nada para Deus, não produz nada para a videira, que é Jesus, você precisa rever a sua vida. Se você é um tipo de pessoa que não produz salvação e mudança na vida de ninguém, reveja a tua vida hoje diante dessa mensagem. Se a sua fé não transforma, irmão, se a sua forma de viver, a tua fé não contagia ninguém lá dentro do seu trabalho, dentro da sua família, se as suas atitudes não trazem ninguém para a igreja, para o altar de Deus, meu Deus, se os frutos do Espírito Santo não aparecem através da sua vida, é porque tem algo de errado com você. Analisa hoje o que pode ser, porque Deus tem um tempo de produtividade ainda maior do que tudo aquilo que você já viveu até hoje. E se continuar do jeito que está, Deus está dizendo aqui que Ele pode cortar ao invés de podar. E para você que tem feito um bom trabalho, aleluia, cadê os galhos produtivos aqui? Cadê? Para você que tem feito um bom trabalho, sabe de uma coisa? Deus tem planos ainda maiores para realizar através de você. Deus tem algo muito grande para fazer através da sua vida. Antes de orar com você, eu vou te dar 2 conselhos aqui, rapidinho. Pode subir, Júnior, por favor. Para você conhecer uma poda de Deus, sabe como que você conhece? Primeiro, toda poda é acompanhada de um período de silêncio. Olhe para mim. Toda poda é acompanhada por um período de silêncio. Quando Deus decide podar você, Ele não vai mandar recado antes. É por isso que muitas vezes você tenta achar resposta. Você busca em oração: Senhor, por que está acontecendo isso? E Ele não fala nada. O agricultor não avisa quando ele vai podar o galho. Ele simplesmente chega com a tesoura e ele poda. Meu Deus. Por isso que um verdadeiro adorador, ele não pode estar ligado naquilo que acontece com ele. Ele não está focado, um verdadeiro adorador, ele não está focado na circunstância, naquilo que está acontecendo no momento. O adorador verdadeiro, ele está ligado naquilo que acontece no céu, quando ele abre a boca para adorar. Mesmo que você esteja passando um momento difícil na sua vida, um momento de poda, onde você se sente diminuído em alguma área, mas se você tiver a consciência de que o seu objetivo é adorar a Deus e colocar Ele sempre em primeiro lugar, independente do que você está passando, além das demais coisas a ser acrescentadas na sua vida, quando vier a poda, você não vai quebrar. Quando vier a poda, você não vai se romper. Simplesmente por quê? Porque você vai estar ligado no tronco da videira.
Eu encerro repetindo para você: o agricultor não avisa, ele chega, ele poda e ele vai embora. Olha para cá, Deus ama você, Deus te ama, mas o fato dele te amar não faz dele a sua secretária para ficar te dando explicação de tudo aquilo que ele vai fazer. O que você precisa é confiar e não ficar discutindo com ele, falando se ele te ama, se ele não te ama, por que isso, por que daquilo. Se Deus está fazendo uma temporada de poda na sua vida, não reclame, apenas lembre-se do que você precisa: estar ligado na videira. Fica de pé no seu lugar, por favor. No meio da dor, ligado na videira. No meio da angústia, ligado na videira. No meio da solidão, na depressão, ligado na videira. Que a última coisa, toda poda traz uma paz que excede todo entendimento. O corte é diferente. O corte é diferente porque no corte não traz paz no coração. O corte, a pessoa entra em desespero. Quando Deus corta alguém do galho, entenda isso. Quando Deus corta alguém do galho que não produz fruto, a vida dessa pessoa se torna um inferno. Eu já vivi muitas podas, sabe, na minha caminhada ministerial, onde nada fazia sentido na minha vida. Por que que aquilo estava acontecendo? Não tinha sentido para mim, mas para Deus tinha. Eu tinha paz no meu coração apenas porque eu sabia, eu tinha certeza de que eu estava ligado na videira. Aproximadamente 2 anos atrás, acabamos de sair numa vigília 3 horas da manhã. Quem estava nessa vigília? Olha lá, 3 horas da manhã. Fernando me deixou em casa 3h20, e eu abri a geladeira, fui tomar água, e quando eu fechei a geladeira, eu fui respirar, o ar sumiu. Falei, vou pela boca. Tentei pela boca, não foi. Os pulmões estavam tomados por uma bactéria. Caí, fiz necessidade, pastor socorreu, aconteceu tudo o que aconteceu, fui parar na UTI, nada estava fazendo sentido para mim. Senhor, por que isso? Eu estou fazendo a tua obra, eu estava na vigília, eu não tenho que entender o que está acontecendo, eu só tenho que ter uma certeza: eu estou ligado na videira, eu estou ligado na videira. Se você estiver ligado na videira, você tem a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permitiu uma poda dessa, sabe por quê? Porque Ele tinha algo muito maior a fazer através da minha vida. Depois disso tudo, que eu não entendi o que estava acontecendo, mas era uma poda de Deus. Por quê? Para que o galho voltasse com ainda mais força e tivesse um tempo de produtividade ainda maior. Deus está limpando você, Deus está te preparando para algo ainda maior do que antes. Coloca a mão no seu coração agora, fecha os teus olhos. Deus não quis deixar você como estava, Ele percebeu que você estava talvez no seu limite, e Deus tem algo maior para nascer aí. Será que você pode dizer para Ele hoje, então: Senhor, me trata, Senhor? Porque eu vou falar uma coisa para você, irmão. Olha, vai falando com Deus agora com seus olhos fechados, mas se tem uma coisa que eu quero deixar para você, que tem coisa que curso não vai te dar, faculdade não vai te dar, apostila não vai te dar. Você pode fazer pós-graduação, participar de seminário, conferência, tem coisa que é só a tesoura de Deus que te ensina. É só o processo, irmão. Tem coisas que eu já tentei ler, já tentei estudar e não entra na minha cabeça, mas quando eu passei, que eu vivi, então eu pensei: agora eu entendo a fidelidade de Deus na minha vida. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: eu te amo, filho. Filha, eu amo você. Você aceita que eu te pode? Você aceitaria diminuir um pouquinho para poder crescer mais? O seu orgulho deixaria? Permaneça com seus olhos fechados nesse momento. Deus está no controle de tudo. Seja lá o que está acontecendo na sua vida, irmão, Deus está dizendo para você hoje: permaneça ligado em mim, firme o teu compromisso comigo. Se você não entender que Deus é tudo que você precisa, e que é Ele que está diminuindo você, você vai acabar voltando para onde não deve. Você vai acabar caindo em remédios de novo.
vai acabar caindo em conversa e julgamentos de que não deveria. Mas graças a Deus que esse culto hoje é um culto libertador. É um culto onde a graça de Deus vai te envolver agora. Você crê nisso? Onde o poder de Deus vai tocar em você essa noite. Eu quero convidar aqui à frente você que tem um tempo, você que tem a certeza que Deus tem um tempo de produtividade maior na sua vida, independente do que você está passando. Sai do seu lugar e vem para frente. Agora nós vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus com esse louvor agora. Em seguida eu entro com a oração. Oh Jesus, tudo que nós precisamos é da tua presença, Pai. Ligado na videira, ligado na videira. Não importa o que aconteça, ligado na videira. Ligado na videira. E menos de mim. Para crescer tem que diminuir. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que ele apareça, que eu me constranja com a sua Obrigado, glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça. Todo o seu amor. Com seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração agora. Abra sua boca e vai falando com Deus agora. Vai falando com Ele. Fala: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a não me desconectar da tua presença mais, Pai. Se o Senhor quiser mexer em alguma área da minha vida, tem coragem de orar assim? Fala para Ele. Se quiser mexer em alguma área da minha vida, pode mexer, Pai. Pode me podar. Só não tire de mim a tua presença, Senhor. Fala para Ele que você tem, o que você tem mais de precioso não é o carro que você tem, não é a casa que você mora, é a presença dEle. Diga isso para Ele agora. Se você tiver a presença dEle, você vai crescer, você vai se reerguer quantas vezes for necessário, quantas vezes precisar. Oh Espírito Santo de Deus, a tua presença é real aqui, Pai. Aqui tem pessoas que estão dizendo: Senhor, a minha vida está igual, parece que nada muda. E Ele está respondendo para você essa noite: é porque eu estou mexendo em algumas coisas. Ei, eu estou podando algumas coisas, eu estou mexendo em algumas amizades, eu estou tirando você de alguns lugares que era confortável para você. Você não percebeu ainda? Você está tentando voltar para alguns lugares, mas parece que você não percebeu. Não tem mais graça, não faz mais sentido para você. Você marca um encontro, parece que no encontro a conversa não flui. Sou eu que estou te podando, o Senhor está dizendo. E sabe por que eu te podei? Eu te podei
porque eu te fiz para muito mais. Eu te podei, porque eu te fiz para viver coisas muito maiores do que isso. Para você não ficar enganando com falsos prazeres, sabe? Eu te fiz, eu te levantei, eu te busquei, eu te resgatei. Para você entender que você é um dependente de mim. Eu sou o único que pode preencher todos os seus vazios. Ei, galho, a videira está aqui. A videira está aqui, o agricultor está trabalhando em você agora. Espírito Santo de Deus, começa a tocar agora, da planta dos pés ao alto da cabeça. Há um tempo de produtividade maior reservado para esse homem, essa mulher. Em nome de Jesus, eu declaro que você vai crescer. A partir de hoje, galho, você voltará com mais força, com mais vitalidade, com mais produtividade, e você fará uma grande obra para Jesus, para Jesus, para Jesus. Cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça. Aplauda a presença de Jesus. Volta para o seu lugar.